Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Alex Silva na área, primeiros passos para investir. E mais uma vez, neste sábado, nós vamos falar sobre o quê? Sobre fundos imobiliários do segmento logístico. Sim, eles são meus favoritos. Se eu pudesse, eu enchia minha carteira com fundos imobiliários desse setor. Por quê? Porque eles são realmente setores muito seguros. Imagina você ser sócio, né, de galpões logísticos que alugam seus espaços para grandes empresas e todos os meses tem ali uma renda certinha caindo para você. E no vídeo de hoje, a exemplo do vídeo da semana passada, nós vamos fazer um comparativo aqui entre dois fundos que têm dividend yield muito alto. Vamos conferir quais são eles. E para isso, eu estou vindo aqui no Status Invest e lá na busca avançada a gente faz um filtro. Coloca lá imóveis industriais e logísticos, gestão ativa. Vamos colocar aqui o mínimo de cotistas de 5 mil. E vamos colocar como liquidez média diária pelo menos 500 mil e patrimônio mínimo de 500 milhões. E aí a gente chega aqui a alguns. Filtrando pelo dividend yield, a gente tem aqui o ARCT, mas está com PVP mais alto, né? 1,03. O GALG vem a seguir e está num PVP bacana, então ele é um deles. O Betal, ele está abaixo, mas é do agro. HGLG é o melhor fundo logístico, mas está sempre caro. E o SDIL é outro aqui, então vamos comparar eles dois, o GALG e o SDIL. E vamos começar pelo Guardian Logística, o GALG 11, fundo que, nossa, olha aí, ó, desvalorização de 90%, o que será que aconteceu? Calma, gente, nada demais. O que aconteceu foi o seguinte, ele teve um desdobramento de 1 para 10, ou seja, quem tinha uma cota dele passou a ter 10 e o valor diminuiu. Mas o seu dividend yield continua, né, sendo aí de 10,31% em 12 meses. Esse é o valor patrimonial da cota atualizado, né? Então ele era 101, agora ele está 10 e 12. E ele está sendo negociado a 9,63. Portanto, ele está aí com PVP de 0,95. Significa que ele está sendo negociado mais barato do que o que ele realmente vale. Ele tem quase 10 mil cotistas e aqui a liquidez média diária, né, de 692 mil reais por mês. Vamos lá para o IFIX para ver qual que é a posição que ele ocupa hoje. Então é só procurar ali, já apareceu, né, na posição 63. Portanto, está aí, né? É um fundo bastante negociado, mas não está lá nas cabeças, né? Voltando aqui, para ter mais informações dele, aqui o último rendimento anunciado, né? 8 centavos. E o que a gente observa aqui, uma grande regularidade, né, no pagamento desses dividendos. Não tem muita oscilação. Isso é algo bom. E agora vamos dar uma olhadinha em quantos fundos imobiliários têm cotas do GALG no seu portfólio. Nada mais, nada menos do que 18 fundos imobiliários, com destaque para o CPTS, o MXRF e o MGFF. São os que têm a maior posição aí dele. E vamos ver o que está dizendo lá no relatório gerencial. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. É importante sempre a gente ler os relatórios, porque lá vai ter informações relevantes a respeito. Então tem aqui já de cara a gestora, que é a Guardian, o seu administrador é a BRL Trust, aqui temos a database dele, né, sempre no último dia útil do mês, e ele paga ali por volta do dia 10, né, até o dia 12 por ali, taxa de administração 0,95 até 1,01 e ele tem taxa de performance de 20%. São 6 imóveis no portfólio aí do GALG, vamos ver já já, e o prazo médio aí desses contratos é de 10 anos, vacância zero, ou seja, todos os espaços estão ocupados e gerando renda para o fundo. E tem muita gente que gosta de comparar o desempenho dos fundos imobiliários, né, com o Tesouro IPCA, que é a NTB. Então, se a gente olhar aqui, ó, o comparativo que o relatório traz, o GALG ele ganha aí, né, da NTB. A gente pode ver que ele tem sido realmente, ao longo do tempo, muito eficiente nisso. Aqui, novamente, a informação dos imóveis, são 6. Eles estão nos estados do Rio Grande do Sul, tem 2 em São Paulo, 1 na Bahia e outro em Pernambuco. 100% dos contratos são atípicos e o contrato de reajuste é pelo IPCA. Aqui temos a composição, né, por ativo. Então, a gente vê que tem uma grande concentração aí em 3 deles, que talvez seja aí um ponto negativo, mas um ponto positivo é que a data de término dos contratos é bem longa, bem avançada, né? E aqui a gente tem algumas informações sobre a dívida desse fundo, né? Os imóveis representam aí 978 milhões, mas ele tem uma alavancagem de 396.
Então, se a gente tirar do total o que tem de passivo, a gente chega no patrimônio líquido, que é de 581 milhões. Mas isso não é algo para se preocupar. Por quê? Ele estruturou de tal forma que as receitas pagam a dívida. Então, as operações estão casadinhas. E aqui a gente vê alguns imóveis do fundo, né? Então, vamos passar rapidinho aqui para não perder muito tempo. O relatório, o link está aqui na descrição e você pode observar aí com mais detalhes. Muito bem, agora vamos para o segundo fundo de hoje, que é o SDIL, o SDI Logística Rio. Fundo que está sendo negociado aí na casa dos R$ 97,00. O patrimônio dele é de 99, portanto ele está sendo negociado abaixo do preço. E aí o PVP fica abaixo de 1, né, 0,98 ou 2% de desconto. Teve uma boa valorização aí em 12 meses, né, 8,14%. São mais de 60 mil cotistas e uma liquidez aí, né, impressionante, acima de 1 milhão. Vamos ver aqui no IFIX qual é a posição dele. Ele está um pouquinho acima aí do GALG, né? GALG na posição 63, o SDIL 59, né? Então, eles estão ali, bem próximos no que toca a respeito da liquidez. Os dividendos também são muito regulares, 76 centavos foi o último anunciado, então você não tem aí grandes variações. Ele aumentou o dividendo aí no final de 2021 e ele vem mantendo esse mesmo patamar em 2022. Isso é muito importante, a previsibilidade, né? É receita caindo de modo recorrente na conta. E se a gente olhar quais fundos imobiliários têm cotas do SDIL na sua carteira, vamos ver que são 17. Então, um a menos aí do que o GALG. E temos ali o HGLG, o BCIA e RBRF como os principais fundos que têm cotas dele. Vamos lá também para o relatório para poder encontrar algumas informações relevantes. A Rio Bravo é a gestora, muita gente não gosta, né? Chama de rolo bravo, mas enfim, estou aqui apenas apresentando os fatos. Taxa de administração de 0,84%, é um fundo já tradicional, né? Está aí desde 2012, portanto quase 10 anos, vai completar 10 anos em novembro. E aqui alguns destaques do gestor. Quais são eles? Primeiro, foco na localização. Os ativos eles estão em locais estratégicos, né? Locais de grande circulação e distribuição de produtos e mercadorias. 100% deles estão em até 30 quilômetros das respectivas capitais dos estados e são imóveis com muita qualidade, o que confere maior competitividade. São 5 ativos no portfólio, 13 inquilinos, portanto tem uma diversificação. Vacância é quase zero, mas ainda tem um espacinho ali vago, e 8 anos de contratos, né? A média ponderada dos contratos de aluguéis dá 8 anos, portanto é bem bacana, bem tranquilo. Aqui temos as informações referentes à dívida do fundo, né? Bom, aqui a gente vê algum detalhamento aí do balanço do fundo, então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o patrimônio líquido, 633 milhões, 845 é o total, ele tem ali uma dívida, né, a ser paga, mas a gente vê que essa alavancagem é bem menor do que a do GALG, mas ela existe, e até por isso que ele tem um dividend yield atrativo, né, acima de 10%. Quanto maior o risco, maior o retorno, ou a possibilidade dele. E aqui a gente tem, né, os locais onde estão esses galpões, São Paulo, Minas e Rio. 2 em São Paulo, 2 no Rio e 1 em Minas Gerais. Aqui tem as imagens deles, então temos o One Park em Ribeirão Pires, Galpão Guarulhos, em Guarulhos, depois tem Duque de Caxias, 2 e 1 lá em Contagem, em Minas Gerais. Bom, aqui os tipos de contrato, né? Típico e atípico. IGPM e IPCA, sendo o IPCA o majoritário, o principal indexador. Temos aqui embaixo, né, os inquilinos e também as áreas de atuação. A maior parte dos contratos vai vencer depois de 2026, mais de 71%, e a gente vê que os níveis de vacância são bem baixos. Ou seja, são dois fundos aí equivalentes, né? Tem mais ou menos a mesma quantidade de imóveis, os dois têm alavancagem, embora percentuais diferentes, estão em grandes centros, embora regiões diferentes. Mais uma vantagem que eu vejo do SDIL em relação ao GALG é o seu patrimônio, né, que é maior, a alavancagem é menor, e ele tem mais liquidez, até porque ele tem mais cotistas. Os dois têm boas informações ali no relatório, e é muito importante, né, gente, quando a gente está procurando um fundo imobiliário, que a gente encontre um que traga, né, as informações com clareza. Isso significa que eu estou recomendando? Não, eu não posso recomendar a compra de nenhum ativo,
Mas eu, pessoalmente, se tivesse que escolher entre um dos dois, escolheria o SDIL. Penso que ele se adequa mais à minha estratégia, mas pode ser que tenha pessoas aí que prefiram o Galg. Eu sei que a Fernanda e a Bruna lá do canal Enfermeiras Invest, elas gostam muito do Galg e elas têm na carteira. Mas e você? O que você achou desses fundos? Colocaria na carteira ou não? Enfim, deixa aqui para mim nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não sai do vídeo sem deixar seu like. Eu vou falar sobre um outro fundo imobiliário, que esse está na minha carteira, né? Meu burrinho lá na sombra. E vou falar por que eu escolhi ele. E antes de me despedir, vou deixar com vocês algumas imagens que mostram o desempenho da minha carteira aí durante essa semana. Um grande abraço e nos vemos no próximo sábado.